Pontapé inicial, a bola rola e o Debate-Bola 4 Linhas está na grande área da sua internet para deixar você na cara do gol com um bom jornalismo esportivo. E chamo para apresentar seus primeiros tratos à bola os jornalistas que formam a resenha de hoje. Miriam Barbosa na zaga central, seu destaque. Olá, meus queridos de mesa, olá, ouvintes do YouTube. Meu destaque inicial vai para o América Futebol Clube do Rio, que completou domingo, dia 18, 107 anos. Então, meu destaque inicial vai para o América. Parabéns. Parabéns ao Mequinha, que venham dias melhores para o time do América nos próximos anos, muitos anos de vida, para o segundo time de muita gente aqui no Rio de Janeiro. Bruno Ávila na lateral esquerda, seu destaque. Olá, amigos de mesa, olá, amigos do YouTube. Meu destaque inicial também vai nessa linha da Miriam, também parabenizando o grande Januário de Oliveira, que faz aniversário hoje, né? E o gol! Isso aí, grande tá Januário. Lá o corpo estendido no chão. Grande Januário, que fez história, né? Isso aí, o herói da capa verde, como ele chamava, né? Fez muito sucesso aqui no Rio de Janeiro, e talvez até no Brasil, né? Pela Bandeirantes, pela TVE, em rádio. Então, muito conhecido ele, e desejo felicidades, saúde, já que ele tem um problema de diabetes, perdeu a visão. Infelizmente. É uma pena, né? Felicidade e saúde. Um dos melhores locutores da história da televisão brasileira. Com certeza. E influência para muita gente daqui da mesa, como a gente já mostrou. Fernando Diniz, nosso ponta de lança, traz o seu destaque. Bom, Vinícius, Bruno, Miriam, amigos internautas. Bom, minha gente, meu destaque inicial vai para o Vasco da Gama, né? Que merece aí os parabéns pela liderança e principalmente pela ótima notícia da recuperação do Ricardo Gomes. O Ricardo Gomes que saiu do hospital, né, gente? E vai continuar o tratamento em casa. Que boa notícia do Ricardo Gomes e que boa notícia também da liderança do campeonato, né? Com certeza. É isso aí, eu sou Vinícius Faustini e peço a palavra para falar do Corinthians, que há muito tempo nesse brasileiro já apresentava um futebol digno da liderança ser tomada de suas mãos e agora viu São Paulo e Vasco passarem o timão na classificação. Ô Vinícius, eu dei uma de mãe de Ná na sexta-feira, né? Eu previ que o campeonato teria um novo líder, né? E o campeonato tem um novo líder, né? Fernando Diniz cravou e acertou, hein? É verdade. Mas será que a equipe corintiana pensava que o título do brasileiro vem para quem fica mais tempo no primeiro lugar, que estava só segurando lá a liderança por pouco tempo? Eu não sei. Será que ele estava pensando isso, hein? Eles não devem lembrar de 2009, né? Quando o Flamengo ficou o tempo todo atrás e na última rodada ficou na frente. Ficou uma vez na frente só e foi campeão. É verdade. É porque o líder bom é da rodada 38, até onde eu saiba. É isso aí. É verdade. Não, e eles não lembram de 2009, quando o Palmeiras chegou a ficar 12 pontos na frente do segundo colocado e ficou um tempão, quase um turno inteiro na liderança e ficou fora da zona da Libertadores, né? Inclusive. E o Atlético Mineiro também ficou um bom tempo na liderança e também ficou fora da Libertadores. É verdade. Agora vamos falar de Campeonato Brasileiro Série A, os resultados deste fim de semana, que fez o Vasco ser o novo líder do campeonato. Começando pelos jogos do dia 17 de setembro, sábado, o Atlético Goianiense venceu o Atlético Mineiro por 1-0, jogo no Serra Dourada. Bom, esse jogo, na verdade, era para ser 2-1 pro Atlético Goianiense, né? 2 gols muito mal anulados pela arbitragem. Foram ceifados os gols. Foram bem falado pelo Bruno, né? Ceifados, um para cada lado. Então, o árbitro teve influência direta no resultado do jogo. Mas, independentemente disso, grande vitória do Atlético Goianiense, a primeira em cima do Xará Mineiro, né? É verdade. Enquanto isso, o Atlético Mineiro passou mais uma rodadinha na zona de rebaixamento. É verdade. Olha, e o Atlético Mineiro tem um jogo que é complicado para ele na próxima rodada, né? O Flamengo em casa, né?
É verdade. O Vasco venceu por 4-0 o Grêmio em São Januário, jogo que acabaria se tornando o jogo da liderança vascaína. Olha, e o Vasco realmente fez uma partidaça diante do Grêmio, entendeu? Mereceu esse placar todo, né, que conseguiu, 4-0. E o Grêmio não jogou tão mal assim, não. O Grêmio fez um bom primeiro tempo, mas o Vasco realmente mereceu. Foi atropelado pelo Vasco. É verdade. O Vasco passou o carro para cima do Grêmio. Facilitou, né? Facilitou as coisas para chegar nesse placar. É verdade. Como diria nosso confrade Quaresma, né? É verdade, Quaresma. Grande Quaresma. A gente sente sua falta aqui nessa segunda-feira. Sempre. O São Paulo fez 4-0 no Ceará, jogo no Morumbi. Bom, foi outro que passou o carro, né? E o São Paulo passou o carro de maneira bonita, né? Com 2 golaços. Um do Casimiro, outro do Rivaldo. Eu acho que o time São Paulino tá começando a mostrar suas forças. Em casa, principalmente, num momento certo do Campeonato Brasileiro. Pode ser, né? Pode ser. E o curioso é o seguinte, né? O Adilson Batista tá começando a fazer que nem nos tempos do Cruzeiro, né? Ajeitando o time, né? Pra começar a jogar melhor, tecnicamente falando. E o time do Cruzeiro com ele era muito bom. Tá certo. Os jogos de ontem começando os jogos às 4 horas. A barbada da loteria esportiva, aquele jogo que você sempre pode cravar empate. Botafogo e Flamengo, 1-1, jogo no Engenhão. Olha, não foi tão barbada porque não foi 2-2, né? Isso aí, geralmente é 2-2. Não foi 100% barbada, né? Mas foi, digamos, 90, né? Na porque loteria. Foi empate. É que na loteria, coluna do meio só, é coluna 1. Não tem número. Não tem número. Número. Não tem placar. Pode ser 10-10 ou 0-0, tu ganha se marcar no meio. É verdade, verdade. Coluna do meio. Mas foi um bom jogo esse. A gente vai falar mais sobre o clássico, né? Foi um bom jogo. E, olha, o segundo tempo. O primeiro tempo não, porque o primeiro tempo foi ruim, mas o segundo tempo dá esperanças para a torcida do Flamengo. A gente vai ter um bloco do clássico, assim como vai ter um bloco do Vasco e Grêmio já. Sim. Só para relembrar o ouvinte. O Bahia fez 3-0 no Fluminense, jogo no Pituaçu. Olha... Que foi isso, hein? Um atropelamento, assim, o trio elétrico do Bahia. Eu falei que o jogo não seria fácil, lembra que eu falei? Falou. A gente aqui falou, né, que o jogo não seria tão fácil assim. Mas 3-0? Mas teve gente que falou assim, no Pituaçu, não sei não, o Bahia joga mal dentro de casa. Não, assim, eu falei que, né, que o Bahia joga mal dentro de casa, que o Fluminense teria que aproveitar essa chance, né? Mas que não seria tão fácil assim, né? Exatamente pelo fato do Bahia jogar dentro de casa. Mas eu não imaginei nem um pouco que o Bahia fizesse 3-0, né? 3-0 no Pituaçu é algo assim... De repente, 1 ou 2 vezes no campeonato, né? Exatamente. O normal é o Bahia ir mal, né? É verdade. O normal é. Tanto é que o Bahia conseguiu apenas a 3ª vitória dele em casa, né? E, na verdade, já que a gente falou em carro aqui, né? O carro do Bahia, o pneu ontem não tava careca, não, né? Tava voando, né? Tava voando. Avaí e Palmeiras empataram em 1-1, jogo no Ressacada. Bom, rapaz, olha, o Palmeiras corre risco até... Só não corre risco de ficar fora da Sul-Americana, porque tem times piores do que ele, né? Mas não vai pra Libertadores, não. Cravou Fernando Diniz. E olha, outro time que não vai pra Libertadores é o Corinthians. O Corinthians, que perdeu por 3-1 pro Santos no Pacaembu, tá cravando também que o Corinthians não vai pra Libertadores, Fernando Diniz? Não vai. Não vai porque tem times melhores do que ele que vem atrás. Vão te cobrar isso, hein? Vão te cobrar isso. Podem me cobrar. Se o Corinthians for, podem me cobrar. Tá parecendo o tal de Jorge Cajuru, né? Rapaz. Mas se o Corinthians for, podem me cobrar, mas o Corinthians não deve ir para a Libertadores, não. Pelo futebolzinho que está apresentando. Michuruca. Exatamente, concordo com você, Miriam. O Atlético Paranaense empatou com o Figueirense, jogo 0-0 na Arena da Baixada. E manteve os 4 ases na zona de rebaixamento, né? Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Avaí e América Mineiro. E o curioso é o seguinte, né? Os 4 ases estão indo, por enquanto, para a Série B, né? Não para A, né? Nesses 4 ases não tem nenhum coringa
no Z4. Não, nem um pouquinho. Falando em América Mineiro, dentro dos jogos das 6 horas, o América Mineiro empatou com o Cruzeiro fora de casa, jogo na Arena do Jacaré. E o Cruzeiro não tá se valorizando nem um pouquinho nesse campeonato, né, rapaz? Só tá se perdendo valor, né? Tá com risco de daqui a pouco ser ultrapassado na Sul-Americana. Agora eu vou te falar, o Cruzeiro tem uma Montilho dependência, né? Quando o Montilho não joga bem, o Cruzeiro vai super mal. Né? O Internacional empatou com o Coritiba em 1-1, jogo no Beira-Rio. Um bom jogo. Foi um bom jogo, sim, e o Internacional perdeu um monte de gols, né? Inclusive um pênalti. E destaque pro Leandro Damião, que tá jogando muita bola. Demais. E pro Oscar, que fez o gol, né? O Oscar também. Mas ontem o Damião, realmente ele tá chamando o jogo pra ele, pra decidir. O lance do pênalti foi com ele, depois dele né, matar a bola no peito e partir pra cima do goleiro, o goleiro derrubar ele. E o passe pra gol também foi dele. E o passe também. O pênalti foi cobrado pelo Kleber e o goleiro Vanderlei defendeu. Eu achei que o Kleber bateu mal, mas teve também o mérito do Vanderlei. Foram essas duas nuances. O Kleber, que realmente ele não vem passando uma boa fase há muito tempo. O goleiro Vanderlei já conhecia o tipo de cobrança dele no Campeonato Gaúcho. Sim, sim. Aliás, eu vendo o Cortez jogando, eu fiquei com mais raiva do Mano Menezes. Com certeza. Entendeu? Ele tinha que ter posto o Cortez pra jogar no Brasil e Argentina. Entendeu? De titular. O Kleber, como o Bruno falou, não vem passando por uma boa fase, já tem anos. Falando mais uma vez aqui sobre o Cajuru e o Nazi do Ira. Sempre falavam que a lateral do Brasil é um latifúndio. É verdade. E não é mentira, é latifúndio mesmo. Eu acho que latifúndio esse que pode ser muito bem ocupado pelo Cortez. Muito, mas muito fácil. É isso aí, a opinião aqui do Quatro Linhas, aqui opinião sem intervenção. Vamos então aos próximos jogos, 25ª rodada, começa quarta-feira, 20h30 da noite, América Mineiro e Santos, jogo no Parque do Sabiá. Bom, rapaz, olha, se você for olhar a situação da tabela, o jogo fácil pro Santos, mas se você olhar as vitórias do América Mineiro em casa, né, Bahia... Assim, é um time de tradição, mas não é... Não tá atravessando tão boa fase assim do brasileiro. Mas, se você for olhar, Fluminense e Vasco, né? As outras duas vitórias do América Mineiro. Então, meu amigo, se você for olhar isso, é jogo duro. Então, não sei, prefiro não arriscar palpite sobre esse jogo, não. Ficou em cima do muro Fernando Diniz. Também às 20h30, Coritiba e Cruzeiro, jogo no Couto Pereira. Jogo bom esse, mas pela fase do Cruzeiro, eu acho que vai dar Coritiba. Às 20h30 também Bahia e Atlético Paranaense, jogo no Pituaçu. Olha, rapaz... Jogo com cara de empate. Tá com a cara de empate esse jogo mesmo. Mas se bem que o Bahia tá numa arrancada legal, né? Então, tomara que ele consiga, né, reverter esse quadro de não vencer em casa. Eu acho que ele já começou a tentar mudar isso no jogo contra o Fluminense, né? É isso Fez aí. 3-0. E eu acho que ele tem time pra fazer isso, entendeu? Eu acho que o Bahia vence esse jogo. Mesmo assim, decepcionando os nossos ouvintes de Curitiba, que são torcedores do Furacão? Mesmo decepcionando, porque eu acho que o time do Bahia tem um pouco mais de qualidade do que o time do Atlético, entendeu? Vinícius, a gente não pode mentir pro nosso ouvinte. O time do Bahia, né, ele é um pouco melhor que o Atlético Paranaense. Sem dúvida. O Fluminense enfrenta o Avaí, jogo no Engenhão. Bom, nesse jogo o Fluminense ganha. O Fluminense ganha porque joga em casa, entendeu? E tem um time muito bom, né? O time que se ajustou agora, né? Teve um tropeço normal, né? Uma derrota acachapante, né? Até certo ponto pro Bahia, né? Seria um acidente de percurso. Eu acho que o Fluminense vai tentar provar isso. Entendeu? Acachapante não porque foi para o Bahia, foi por causa do placar, 3-0, né? Então, mas eu acho que o Fluminense ganha esse jogo. Eu já discordo, eu já acho que esse jogo vai ser também empate. Tudo bem. O Fluminense, eu acho que sentiu o golpe de perder pro Bahia. Alguma coisa me diz, tomara que esteja errado, mas eu acho que é empate. Não, o Fluminense vai ganhar, Bruno. Para de secar. Eu não tô secando, eu só tô falando o que eu acho. A Miriam aqui discordou, olhou com uma cara assim, meio de brava, assim.
Não, depois os outros comentários vai ser no bloco do Fluminense. O Fluminense vai ganhar, sim. É só o que eu penso. Eu acho que o Fluminense sentiu a partida de ontem e para a próxima rodada vai, né? Talvez o sentimento ainda vá um pouquinho para a próxima rodada, então você acha? Eu acredito que seja mais ou menos por aí. Mas o Bruno, você falou aí o Vinícius falou aí de barbada, né, do empate Flamengo e Botafogo. Não tem sido barbada empate no caso do Fluminense, não. Muito pelo contrário, né? Tem sido a aposta errada, né? Só, você pode ou botar coluna 1 ou coluna 2, aí você escolhe. São 12 vitórias e 11 derrotas, né, do Fluminense, em apenas um empate. Tá meio extremo aqui. A Miriam ficou com a cara de assim, olhou pro Bruno Ávila com a cara de você vai ver na saída. Com certeza, eu percebi isso. Esses jogos aí são às 8h30 da noite. Às 9h50, um clássico lá no Morumbi, São Paulo e Corinthians. Mais um grande jogo, né? Um grande jogo, mas olha, eu acho que o São Paulo ganha. Também acho. O Corinthians pegou uma tabelinha, um meio de tabela aí bem complicado em Santos. Eu vou ficar em cima do muro nesse lance. Nesse jogo aqui eu fico em cima do muro. Porque por mais que o São Paulo ele demonstre que vai vencer, em cima da hora acontece alguma coisa e talvez o Corinthians vença, entendeu? O Adriano, como foi naquele jogo do Flamengo que ele foi no vestiário, que ele revelou, que deu força para os jogadores e pode acontecer. Grande atitude, né? Pode acontecer, exatamente. Pode acontecer algo assim do nada que ninguém explique e o Corinthians vencer a partida. O Atlético Mineiro enfrenta o Flamengo, jogo na Arena do Jacaré. Bom, esse jogo deve ser muito tenso, né? Muito nervoso, porque os dois times precisando de recuperação, né, no campeonato, apesar do Flamengo estar lá em cima. Mas eu acho que o Flamengo ganha. Cravou Fernando Diniz, hein? Não cravei. Eu falei, acho que o Flamengo ganha. Tomara, né? Tá outro jogo que eu fico em cima do muro. Vou ficar realmente também em cima do muro nesse jogo. Tá certo. O Figueirense enfrenta o Internacional, jogo no Orlando Scarpelli. Bom, nesse aí eu fico em cima do muro. Internacional. Eu acho que Internacional, o Figueira gosta de complicar quando joga no Orlando Scarpelli. Ganhou do Cruzeiro lá dentro, empatou com o Flamengo. Empatou com o Vasco. Empatou com o Vasco. Eu acho que não vai ser um dos melhores jogos, mas o Leandro Damião vai decidir essa partida. Também acho. Previu aí o nosso amigo Bruno Ávila. Mas eu não sei não, porque o Figueirense complicou a vida de tanta gente, né? E tem um time tão bem arrumado. O Figueira tá em 12º lugar, tá querendo subir e chegar, talvez, quem sabe, até beliscar uma vaguinha na Libertadores. Exatamente. Na Libertadores eu acho que não, mas beliscar uma posição mais confortável com relação ao rebaixamento, com certeza. E com relação também à Sul-Americana. Sim, com certeza. Jogos de quinta-feira, todos às 8h30 da noite. O Palmeiras enfrenta o Ceará, jogo no Canindé. Rapaz, isso deve ser um jogo ruim esse. Deve ser um dos piores jogos da rodada. Nossa senhora, quanto pessimismo, Fernando Diniz. Deve. Porque o que acontece? Os dois times estão ladeira abaixo no campeonato. Eu concordo com ele. Quanto o Ceará. Realmente vai ser um jogo feio. Vai ser um jogo muito feio. O Ceará com eu arrisco empate. O Ceará está ainda conhecendo como é que é o trabalho do Estevão Soares, isso pode complicar também. E do lado do Palmeiras, o time palmeirense já está numa ladeira também. E o Caldeirão está fervendo há muito tempo lá. E esse é outro que eu previa, né? Que o Palmeiras é só ladeira abaixo, né? O Vasco enfrenta o Atlético Goianiense, jogo em São Januário. Esse deve ser muito bom o jogo. Deve ser muito bom, porque o time do Atlético Goianiense é bem arrumadinho, tecnicamente falando. Já ganhou aqui no Rio. Já ganhou aqui no Rio do Flamengo, meteu 4-1. E o Vasco, enfim, o Vasco vem em alta, né, no campeonato, é o líder. Tal, deve ser um jogo muito bom. E eu acho que o Vasco ganha esse jogo. Com dificuldade, mas ganha. Concordo com ele. A mesma leitura do jogo que o Fernando é a mesma que eu faria. O Grêmio enfrenta o Botafogo, jogo no Olímpico. Bom, deve ser um jogo bom também. Mas se o Botafogo voltar a mostrar o bom futebol, que mostrou principalmente no primeiro tempo do Clássico e em alguns outros jogos, o Botafogo ganha. Agora, pois não, Bruno?
Ainda cravo o placar aqui, 2-1 Botafogo. Opa! Olha, cravou mesmo até com placar, hein? É um placar que pode acontecer mesmo. Tem uma boa chance de acontecer. É um placar que normalmente acontece quando o Botafogo vence lá, é 2-1. 2-1, é verdade. Tá indo pelo histórico, nosso amigo Bruno Ávila. Recordar é viver. Nossa enciclopédia Bruno Ávila. Descendo um degrau, vamos pro Brasileiro da 2ª Divisão. Começando os jogos da 24ª rodada pelo dia 16 de setembro, sexta-feira. O Asa de Arapiraca venceu por 3-1 o Criciúma, jogo em Arapiraca. E foi uma vitória difícil, né? Porque o Criciúma saiu na frente e o Asa teve que virar o jogo para poder se afastar um pouquinho da zona de rebaixamento, né? Bateu o Asa, está a 7 pontos da zona da degola. É verdade. E tá ali a 9 da zona de classificação, né? Mas tá no meio do caminho. O Vila Nova teve nova derrota, 2-1 pro Bragantino, no Serra Dourada, o Barçatino. Isso que eu ia falar agora, o Barçatino do nosso amigo, né, Fernando Quaresma. Ele faz essa piada, chama o Bragantino de Barçatino. Tá a 2 pontos do Americana, tá chegando perto. Quem diria, o Bragantino que chegou a estar na degola, tá naquela situação delicada. Excelente recuperação, né? É verdade. Que eu dizia que era um catadão de jogadores, né? Agora esse catadão tá dando certo, né? E olha, como eu falei aqui já há alguns programas, né? Se tiver 3 paulistas subindo, não vai ser o Americana não, vai ser o Bragantino, hein? Cravou Fernando Diniz mais uma vez. Você tá cravando todas agora, hein? Rapaz, porque o que acontece? O Americana, quando ganha em casa, ganha só de 1-0, né? 1-0, 1-0, 1-0. Time que só ganha de 1-0 não é muito confiável, não. Olha, Fernando Diniz e suas... Porque quando o adversário faz gol, meu amigo, o jogo termina 1-1, né? Só pra você ver o que ele tá falando é verdade, os 4 times que estão na zona de classificação da Série B tem 27 de saldo, o time com 8 de saldo, time com 14, o Americana só tem 2 de saldo. É verdade. Tá muito extremo o Americana. Tá muito ali na continha, né, na ponta do lápis. O Sport, por exemplo, que é o 5º, tem 11 de saldo. Tem 11 de saldo e o Sport foi ao Raulinho de Oliveira e empatou com o Duque de Caxias 1-1. Perdeu a grande chance de entrar no G4, né? Com certeza, porque o Duque de Caxias é a porta da esperança para todo mundo. É verdade. Todo mundo que tiver na má fase pegou o Duque de Caxias, 3 pontos bem dizer garantidos. É verdade. O Vitória não fez isso na rodada anterior? Meteu 5-0? 5-1, né, aliás. No duelo de paulistas, o Grêmio Barueri venceu por 2-1 a Ponte Preta, jogo na Arena Barueri. E a Ponte Preta perdeu a chance de se aproximar um pouquinho da Portuguesa, né? E o Barueri saiu um pouquinho do risco, né? Ainda por cima a coisa ficou mais complicada para a Ponte, porque o Náutico venceu o Salgueiro por 1-0, o jogo nos aflitos, agora um jogo no sábado. O samba do Salgueiro voltou a ficar atravessado, né, rapaz? Bota atravessado nisso, hein? O Salgueiro que estava começando uma recuperação, agora ficou um pouquinho mais difícil, né? É verdade. O Boa, fora de casa, jogo no Romeirão, venceu o Icasa por 1-0. Rapaz, e olha, o Boa também entrou na briga, hein? Pra subir. Tá a 6 pontos, se eu não estou enganado, do Americana. Isso mesmo. Entrou numa briga boa, né? Agora aquele negócio que você citou do Americana, que o Americana só faz 1-0, 1-0. O Americana, adivinha de quanto ele empatou com o São Caetano? Qual foi o placar? 1-1, né? 1-1. Exatamente 1-1. Então. Num jogo também entre paulistas, o Guarani foi derrotado pela Portuguesa por 2-0, jogo na Fonte Luminosa. Mas aí é um resultado, desculpem os torcedores do Guarani, é até normal, né? Porque o Guarani tá pertinho da zona da degola, né? A Portuguesa líder, né? É um resultado até normal. E a Portuguesa tem um belíssimo time na Série B, né? Você acha que já vai subir em primeiro, inclusive? Não sei se em primeiro, mas que a Portuguesa é uma das favoritas a subir, com certeza. O Paraná empatou com Goiás em 1-1, jogo na Vila Capanema. Quem foi que cravou que o Paraná iria cair, hein? Acho que foi o Quaresma, não foi? Eu acho que eu cheguei a cravar também. Eu acho que eu cravei também em virtude do campeonato estadual. Pois é, né, rapaz? Quem cravou que o Paraná ia cair,
Vitória tá fazendo certinho, hein? Aliás, uma coisa rara, o Goiás empatando, o Goiás chegou só ao terceiro empate. É o Goiás que era o Fluminense da Série B, agora só igual ao Fluminense, só tem o Fluminense mesmo, né? E não teve gol no jogo entre ABC e Vitória, 0-0, jogo no Frasqueirão. Rapaz, o ABC, igual ao ABC, só tem o ABC, né? Que o ABC empata um monte, né? Também. Vocação para PC Guzmão, em 12 empates. É verdade. Nem o Palmeiras, que empatou tanto também na Série A, empatou tanto quanto o ABC. Nos jogos da terceira divisão, jogos dos cariocas pelo Grupo C, um jogo digno de futebol de salão dos velhos tempos. O Macaé, no jogo lá em Marília, venceu por 6-4 o time da casa. É digno daquele Vasco e Goiás, né? Certa vez que o Vasco ganhou de 6-4 aqui em São Januário, né? Sim, teve um Atlético Paranaense também, Atlético Paranaense e Vasco 6-4 também. Teve uns que foi 7-2 também, né, pro Atlético Paranaense. Teve, exatamente, né? 7-2 pro Atlético Paranaense. Pô, se forem falar de goleada, tem também do Vasco e União São João de 97. Que foi 6-0. 6-0. O do recorde do Edmundo. Isso. É verdade. O Madureira fez 2-0 no Brasiliense, jogo no Aniceto Moscoso. E com isso, Macaé e Madureira se mantêm na Série C e rebaixaram o Marília. É verdade. Tem alguns... O Brasil de Pelotas também foi rebaixado. Infelizmente, né? Infelizmente. O Brasil de Pelotas perdeu 6 pontos, né? Por causa da escalação irregular de um jogador. E, infelizmente, está rebaixado para a Série D. Alguns que estão brigando para não cair. Tem o Águia de Marabá, do Pará. Tem o Araguaína. Tem o Fortaleza, o Campinense. O Campinense também está brigando para não cair. O Campinense caiu. O Campinense já caiu também. Realmente é lamentável ver esses times voltando e descendo um degrau no Campeonato Brasileiro. É verdade. Série D, Grupo A6, o Volta Redonda goleou o São Mateus por 4-1, jogo no Raulino de Oliveira. E se classificou, né? O Volta Redonda, se garantiu. Agora, né? O que acontece com o futebol, né, do Espírito Santo? Os times não conseguem mais jogar nas elites do Campeonato Brasileiro, é sempre no máximo terceira ou quarta divisão. A minha terra, ela não tem investimento no futebol de lá. É uma pena, né? É uma pena. Porque a maioria dos torcedores capixabas torce para times do Rio, São Paulo, né? E de São Paulo. Isso, mas, por exemplo, tem a Desportiva. A Desportiva, há mais ou menos 18 anos, mais ou menos atrás, disputava o Campeonato Brasileiro. Sim. Ela disputou, mas aí ela passou por uma crise interna muito forte. Financeira. A Vale deixou de patrocinar, aí virou Desportiva Capixaba, caiu para a segunda divisão do Campeonato Capixaba. Tem essa série de problemas, essa série de fatores. E tem também o Rio Branco também. Também, o Capa Preta, né? O Capa Preta, que é maior campeão estadual. Isso. Agora, o mais intrigante nisso tudo é que o estado do Espírito Santo revela jogador demais. Se eles fossem fazer time só com jogadores revelados, ia ser só timaço. Por exemplo, um dos maiores jogadores da história do Vasco, o Giovani, é capixaba. De lá. Isso. Sim. No Flamengo, o Sávio, por exemplo. O Bugica de lá. O Bugica? O Bugica do Espírito Santo. Não sabia dessa também, não. De Vila Velha, ele. O Sávio é de lá, como ele falou. O Sávio é de São Torquato, um bairro de Vila Velha. Isso. Uhum. O Sendas, o Audax, jogo no Diogão, fez 4-0 no Formosa. E o Sendas, infelizmente, ficou fora, né? Graças também já estava fora, né? O Sendas, mas infelizmente ele não conseguiu a classificação. E o mais legal da Série D é o seguinte, né? Por exemplo, você tem os 2 Santa Cruzes, né? No mesmo grupo, e os 2 se classificaram. O do Rio Grande do Norte e o de Pernambuco. Mas foi o que eu falei, no caso do Sendas, só se acontecesse alguma coisa extra, entendeu? Pra se classificar. E aí a concorrência não quis dar margem para esse tipo de combinação de resultados. Isso. Só se acontecesse alguma coisa extra, só se o time virasse Pão de Açúcar, por exemplo. Com certeza. Pão de Açúcar tem em São Paulo.
O pontapé inicial do Quatro Linhas se despede, mas ainda há tempo da bola rolar um pouco mais nos pés de nossos comentaristas. Bruno Ávila, seu recado final. Meu recado final vai ser uma dica literária para os amantes do futebol que quiserem um livro do Felipe Andreoli, O Pior do Futebol Brasileiro. Olha, muito bom. Ele fala aí sobre o time do Ibis, sobre as maiores goleadas do futebol. Uma coisa muito interessante o livro. Fica mais aí a dica. Uma pro acervo da nossa literatura. Quem diz, Nelson Rodrigues já disse que nossos escritores não sabem cobrar um reles lateral. Realmente agora a gente está vendo a literatura dialogando um pouquinho mais com o futebol. É isso aí. Recado final de Miriam Barbosa. Meu recado final hoje está sendo só de parabéns, né? Começo foi de parabéns e agora eu vou... mais um. Parabéns para o nosso Ronaldo Fenômeno, que o próximo dia 22 vai completar mais uma primavera. E, Ronaldo, diferente do Rafael Cazé, que no programa ontem... Loucos por futebol. Louco por futebol. Quando foi perguntado alguma coisa sobre a sua carreira, né? Sobre a carreira dele, ele foi lembrar logo o episódio de 98. Eu quero lembrar de tudo bom que você fez, de quanto você jogou muito bem, que você mandou muito bem. Pra mim, você é um dos melhores jogadores. 2002, por exemplo, né? Com certeza. E tem que acrescentar nessa história que ele teve 3 ou 4 contusões, assim, gravíssimas, desenganado pro futebol, e ele foi lá e deu a volta por cima. Sobreviveu, e em 98 ele tinha feito uma boa Copa. Sim. Isso. Fazia uma boa Copa até, infelizmente, aconteceu o que aconteceu, né? E mesmo fora de forma, foi o destaque da Copa do Brasil do Corinthians. Isso. Então, meus parabéns, quer dizer, os parabéns de todos nós aqui, né? Do Quatro Linhas, e dizer que realmente, na minha visão, você foi e continua sendo um dos melhores jogadores que houve. É o Cascão. É o Cascão. Velhos tempos do Cascão, do Ronaldo Cascão, que deu muitas glórias, deu a glória da Copa do Mundo de 2002. Recado final de Fernando Diniz. Bom, meu recado final vai para o presidente do América Mineiro, que disse o seguinte: estão querendo espanholizar o futebol brasileiro, né? Meu amigo, em termos de cotas, né? Eu vou explicar o seguinte, é que na hora das cotas da televisão, né, eles dividem os clubes por audiência, né? Por audiência e por número de torcedores, né? E aí, Flamengo e Corinthians ganham mais do que São Paulo e Vasco, do que Santos e Botafogo, né? Por exemplo. Do que Avaí e Bahia, né? Do que América Mineiro. E ele estava reclamando o seguinte, de que o Flamengo e o Corinthians iriam ganhar 50 milhões e de que o América Mineiro iria ganhar 7 milhões. Meu amigo, olha só. O seu time tem 2 vitórias em casa contra Fluminense e contra Vasco, né? Uma de 3-0 e a outra de 4-1, né? Isso na Espanha é praticamente impossível com os craques que tem Barcelona e Real Madrid. Você viu o Barcelona e Osasuna, meu amigo? Eu vi. O Barcelona deu um show de bola. Passou o carro. Cima. Esse passou o carro 2 vezes, né? Isso. Pra cima passou do por cima e deu a ré pra confirmar, né? Exatamente. Foi 8-0, 3 bolas na trave ainda. Isso, 8-0 com 3 bolas na trave. É o que eu falo, nesse jogo não foi goleada, foi bullying. Foi bullying. Muito bom. Foi bullying, entendeu? Então, meu amigo, o time do Osasuna, ele não fez nada para segurar o ataque do Barcelona, entendeu? E o seu time não, o seu time é um dos times que cria mais dificuldades para os outros, né? E aqui no Brasil você tem 12 favoritos, né? Enfim, 12 favoritos, e os que não são favoritos ainda criam dificuldades para os outros. É verdade. No meu recado final, eu relembro que dia 22 é dia de convocações de seleção brasileira para o segundo jogo da Copa Roca entre Brasil e Argentina e também para o amistoso, se eu não me engano, contra o México. Contra o México e contra a Costa Rica. Ah, sim, também expande para Costa Rica essa convocação. Daqui do Quatro Linhas fica o apelo. Mano Menezes, forme uma seleção de qualidade. Eu faço outro apelo. Tira o Kleber do time.
Mas verdade, o problema é o seguinte, a gente não tem muitos laterais esquerdos com qualidade aqui no Brasil, né? Mas cara? já tem o Cortez na seleção, tira o Kleber e bota o Cortez, pronto. Dá oportunidade pro menino. Não, o Cortez tem que ser titular, isso aí é certo. É fato, né? É fato, entendeu? E também ele tem que ser convocado para os jogos contra o México e contra a Costa Rica. Isso também é fato. A gente pode botar o Avni na reserva. Tá machucado o Avni. Eu esqueci disso, mas é verdade. o Avni ainda não voltou, não é? Não. É uma pena, cara. É uma pena. O programa 4 Linhas tem o apoio da Faculdade Unicarioca. Ensino superior nas unidades Rio Comprido, Meier, Jacarepaguá, Bento Ribeiro, Centro e o projeto de Três Rios. Unicarioca. Formação de verdade. Acesse o Debate Bola 4 Linhas em nosso canal do YouTube, www.youtube.com/blog 4 Linhas, o 4 em numeral, youtube.com/blog 4 Linhas. Ainda hoje, a goleada que deixou o Vasco na liderança, a derrota do Fluminense pro Bahia e o empate entre Botafogo e Flamengo que você ouve pelo nosso blog, radio4linhas.blogspot.com. Dessa vez o 4 é por extenso, radio4linhas.blogspot.com. 4 Linhas, a comunicação está no ar.